Olá para você que está me assistindo no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer um molde do Luca para eu usar esses moldes em outros personagens e a gente tentar transformar aí esses personagens. Como eu sei que a maioria de vocês vão me perguntar, eu decidi mostrar para vocês como eu faço os meus moldes. Então, se eu for usar os moldes de outros personagens, eu também vou trazer vídeos assim, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E deixa sugestões aqui nos comentários de vídeos que me ajuda bastante. E aqui no link da descrição do vídeo vai estar o link do meu segundo canal que se chama Luli Sans Art. Tem vídeo lá todos os dias. O pincel que eu estou usando inicialmente é o caneta de feltro. Eu liguei o estabilizador, que é aquela mãozinha que tem ali em cima, o segundo ícone. Você liga ali o estabilizador e diminui o início e o final. E aí eu começo a fazer. No começo, né, como para se adaptar, eu acabo permitindo testar. Eu testo de um lado, você vê que eu comecei de baixo para cima, depois de cima para baixo, tudo para testar. Diminuo a opacidade da foto, que vai ajudar bastante na hora de pintar. E aí eu vou acrescentando a pintura e fazendo todo o contorno. Para fazer molde, a gente não presta atenção nos detalhes, apenas na figura como um todo. Eu não sei se deu para entender, mas basicamente é isso. E eu mudei também o pincel para caneta digital, já que o caneta de feltro não estava dando um resultado tão bom quanto eu acho que deveria dar, sabe? E aí aqui o estabilizador eu diminuí o comprimento de início e de fim, que vai deixar, no caso, mais preciso e não vai afinar tanto as pontas. Depois disso eu começo a fazer, né, e a passar aqui com molde. E aí eu vou passando por toda a parte do rosto e também na parte do cabelo. Na parte do cabelo é sempre pegando o movimento total do cabelo, o olho, o nariz, a boca e o contorno também do rosto. Então, basicamente é isso, mas eu vou mostrando aqui para vocês. É importante abaixar a opacidade, porque aí a gente tem uma noção de como que as coisas estão ficando, de onde começa, onde termina. E aí eu vou fazendo também as linhas ali soltas. Então, eu faço um pedaço, depois eu venho com outro pedaço e vai ficando emendado, mas eu acho que dá um resultado final melhor. Depois disso, eu faço essa parte aqui da orelha, que vocês estão vendo. E se ficar tremido, eu refaço. Normalmente, quando fica tremido, eu vou falar para vocês assim, uma dica que funciona comigo. Normalmente, vamos supor, se eu faço um traço de baixo para cima, ele fica muito tremido. Não sei por que, se tem uma lógica por trás disso, mas normalmente quando eu faço esse mesmo traço de cima para baixo, ele não fica tão tremido assim. Então, essa é a noção que eu vou seguindo. Então, fiz de cima para baixo, ficou tremido, vou lá e faço de baixo para cima e normalmente não fica tremido. É meio doido, mas funciona, viu, gente? E aí eu vou passando por todo o contorno aqui do cabelo que vocês estão vendo. Essa parte aqui de cima. E também ao redor. Sempre seguindo o movimento do cabelo, mas a gente não vai fazer com tantos detalhes. Porque como é um molde, a gente precisa saber mais da figura como um todo. Eu não sei se dá para entender, mas basicamente é isso. Então, não é uma coisa com tantos detalhes assim. Eu tô fazendo com o preto, né, a linha preta, mas no final vocês vão ver que eu vou mudar essa cor de linha para vermelho. Então, se vocês já quiser fazer com a linha vermelha, eu indico para vocês. Eu vou indicar três cores que funcionam muito bem para fazer molde: vermelho, azul e verde. Normalmente são cores que pegam muito bem com molde, sabe? Aí os moldes ficam com um tom diferente, aí ele não se camufla, te ajuda a enxergar, sabe? E aí eu vou fazendo. Como ele tem esse, né, tipo esse tupete aí, eu acabei demarcando um pouco mais o tupete, só na hora de eu fazer o molde, né, num personagem, eu lembrar que tem esse tupete, porque dificilmente eu ia lembrar. Mas é só isso, é só uns detalhinhos ali que eu acrescentei para saber realmente que é um tupete, tá? Depois disso, eu vou acrescentando por toda essa parte aqui do cabelo, igual vocês estão vendo. E aí, a base a gente tem, né? Da cabeça, tá aqui ok. Agora, a gente vai fazer alguns detalhes. Fiz esse aqui da orelha. Vou fazer a sobrancelha, sempre pegando, assim, o formato total da sobrancelha. Depois, eu faço a outra também. Eu não vou pegar fios nem nada.
Eu faço realmente um molde bem genérico, assim, bem o grosso mesmo. E aí, às vezes, aparecem umas pintinhas ali, eu acabo apagando para não ter esse problema. A boca eu também vou demarcar, mas a boca basicamente é um risco. E aqui o nariz, assim, não ficou tão legal. Então, eu acabei fazendo como um todo o nariz. Começando a pegar toda a parte total do nariz dele, né? Que o nariz dele é circular mesmo. Foi basicamente isso que eu fiz. Mas eu tentei dessa primeira forma, tentei dessa segunda, não deu. Aí, dessa vez, eu vim fazendo o contorno, faço os vãos aqui do nariz e fecho e fica desse jeito. Achei que ficou legal pro molde, sabe? Depois disso vem o olho. O olho, o círculo não tava ficando legal. Como o círculo não tava ficando legal, o que que eu fiz? Eu fui lá na régua, peguei a régua de círculo, mas sem ser a primeira régua que eu peguei, a segunda. E aí eu fui tentando ajustar o máximo possível para eu vir só contornando mesmo a parte do olho e não ter problema. Então eu fui posicionando, depois eu fui abrindo e aí eu tentei fazer com que ficasse o máximo possível marcadinho o olho, sabe? Assim, do tamanho. E depois eu venho aqui com o pincel só fazendo a parte circular aí, igual vocês estão vendo. E aí eu venho com a borracha, apago, vou ali, coloco no outro lado, abro um pouquinho o olho, porque esse olho tá um pouquinho maior. E depois eu venho com o círculo, fazendo toda essa parte circular. Como eu já fiz essa parte que facilitou muito, eu aproveitei, diminuí o círculo e fiz também essa parte aqui do olho que vocês estão vendo, sabe? E aí eu abro ele, depois eu vou e faço mais circular. E depois eu faço o olho de dentro. Até o brilho do olho eu acabei fazendo, sabe? Pra gente replicar. Aqui, enquanto vocês estão vendo o que eu tô fazendo, eu já fiz uns e eu gostei bastante de misturando personagens, sabe? Com moldes. Eu acho que fica sensacional. E aí, gente, eu do outro lado eu faço do mesmo jeito. Abro aqui essa parte lateral, faço a parte de fora do olho e depois eu vou e diminuo e faço a parte de dentro do olho. E aí, sempre respeitando o tamanho, porque a gente precisa ter um molde conforme o próprio rosto mesmo do personagem, né, que a gente quer. Depois disso, eu tiro ali a borracha, é só clicar na aba da borracha e clicar em off. E depois eu venho fazendo esse brilhinho. Para isso, eu tive que diminuir o pincel, porque não estava ficando tão legal com o pincel muito grosso. Aí eu venho fazendo esse lado aqui que vocês estão vendo. E depois eu faço do outro. E aí, gente, basicamente é isso. Eu tiro, né, a cor, igual vocês estão vendo. E aí eu salvei ele com o contorno preto. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou mudar pro vermelho. Para mudar pro vermelho, eu vou ali, crio uma nova camada e vinculo. Clico ali no cortando, tá vendo? Aqui embaixo, uma seta para baixo. E aí agora, tudo que eu for pintar vai transparecer só nessa marcação. E aí eu venho com uma cor vermelha. Depois disso, eu vou ali na camada. E aí eu excluo a foto e coloco ali no terceiro. E na hora de salvar, eu salvo nessa opção de guardar em PNG transparente. E é isso, o resultado.